Então, pessoal, vamos falar primeiro desse vírus sabiá, tá? Eu já vou cortar aqui a imagem do sabiazinho, que na verdade só tem o nome de pássaro, mas não tem nada a ver com sabiá, não é transmitido por pássaro, não tem nada a ver, é só o nome. E aqui vem aquela discussão se deveria deixar o nome de um animal ou não, né? Eventualmente, se isso se escala para o mundo, não vai fazer muita diferença, porque sabiá não é um nome conhecido no mundo. No Brasil, sim, mas no mundo não. É diferente da varíola de macaco, que carrega todo um estigma envolvendo racismo, envolvendo a história da África e tal. Além de que o vírus não é do macaco, ele não é transmitido pelos macacos, tá? Então, tem o nível de problema aí é diferente, beleza? Mas enfim, pesquisadores da USP investigam o vírus sabiá ressurgido no Brasil após 20 anos. Às vezes, galera, eu fico preocupado com as notícias, mas a gente tem que entender que a notícia precisa de clique, né? Ela precisa dar clique e tal. E ela não mentiu. Pesquisadores da USP realmente estão investigando o vírus sabiá, ressurgido no país após 20 anos. E aqui eu me lembro de uma frase que o Guilherme Ximenes, que é meu sócio aqui no Aula Ciência, falou há muitos anos comigo, a primeira vez que ele viu. E eu levei isso para a vida e a gente usa isso como comunicadores. Não é sobre o que você fala, é sobre como as pessoas entendem o que você fala, tá? Então, às vezes você fala uma coisa que é uma verdade, mas você não considera todo um contexto para ver como que cada um vai interpretar aquela informação, e às vezes a maioria das pessoas interpreta de outra maneira. Quando você lê isso em um contexto pós-pandemia, não, né? Durante uma pandemia de Covid, né? Qualquer informação sobre vírus, ela traz uma preocupação, né? Então, pesquisadores da USP investigam o vírus sabiá ressurgido no Brasil após 20 anos. O vírus não surgiu hoje, ele ressurgiu em 2019, tá? Então, o que o estudo avaliou foi outra coisa, e eu já vou explicar para vocês. Não é que o vírus está começando a circular mais um vírus, tá bom? A gente vai entender essa história. E o estudo indicou comprometimento significativo do fígado e de órgãos associados à produção de células de defesa em pacientes infectados pelo vírus sabiá. Então tem um acometimento aí do fígado e o estudo avaliou isso, tá? Esse nome vai poder causar confusão, sim. E aqui eu trouxe o fio da Luísa Caires lá do Twitter, vocês podem olhar, tá na descrição do vídeo aí, tá? É um vírus de alta letalidade ressurgido no Brasil após 20 anos, que é investigado pela USP, causa febre hemorrágica brasileira, vírus sabiá é raro e foi identificado na zona rural de São Paulo. Febre hemorrágica, pessoal, é uma doença que ela gera basicamente queda drástica de plaquetas, pode gerar hemorragia, é uma febre mais alta, é uma doença grave, tá? Que na verdade é uma manifestação de várias outras doenças que podem causar febre hemorrágica, ok? E aí a pessoa pode vir a óbito por causa de problemas cardiovasculares e uma série de complicações, principalmente inflamação também, tá? A dengue, por exemplo, quando ela fica grave, ela pode se tornar dengue hemorrágica por causa de uma queda drástica de plaquetas. E você tem outros vírus que também causam esse quadro, só que de forma mais fácil. Na dengue é mais difícil disso acontecer, não é o mesmo mecanismo, tá? Mas a febre hemorrágica brasileira, por que fala brasileira? Porque existem vários vírus de febre hemorrágica no mundo. A gente tem o vírus Lassa, que inclusive eu estava escrevendo o roteiro aqui para o canal, e aí eu decidi separar ele para um vídeo específico. A gente tem o vírus Machuco, sim, Machuco, um nome estranho, né? Machuco, na Bolívia, que é um vírus extremamente letal. Se eu não me engano, surgiu na década de 50, não tem um tempo que eu já não pesquiso sobre ele, mas ele virou notícia mundial também, porque era um vírus muito preocupante. Eles são da mesma família. E tem o vírus sabiá, que é o vírus da febre hemorrágica brasileira. Eles são todos de uma família chamada Arenaviridae, que é uma família de arenavírus, tá? Eles têm características incomuns, são principalmente transmitidos por roedores, pela urina de roedores infectados, e normalmente são vírus silvestres. O problema é que alguns assentamentos urbanos e algumas zonas rurais, elas se aproximam muito da zona silvestre e acabam tendo essa troca, né? E aí, quando um vírus como esse salta para o ser humano, ele está num organismo que não está preparado para lidar com ele. Então, ele causa uma doença muito grave, o vírus ainda não está adaptado a ser transmitido adiante de forma leve, como é o coronavírus, como o coronavírus adquiriu essa capacidade ao longo do tempo, tá? Então, ele acaba matando muitas pessoas que são infectadas, ok? Então, os casos, eles aconteceram. A gente teve 2 casos antes, tá? Desse estudo de 2019, 2020. Teve um caso em 1990, um caso em 1999. O primeiro caso de 1990 foi em Cotia,
Foi o primeiro caso descrito do vírus sabiá no Brasil, no mundo, na verdade. E aí ele foi chamado como vírus sabiá porque lá em Cotia, em São Paulo, tem um bairro chamado Sabiá, que foi o bairro da pessoa que foi detectada com o vírus, tá? Em Espírito Santo do Pinhal, que é uma cidade que faz divisa aí com o estado de Minas Gerais, em 1999 foi o segundo caso. Em Assis, 2019, foi o terceiro caso. E em Eldorado, 2020, foi o quarto caso. Eu lembro desse de Eldorado porque foi pouco antes da pandemia. Foi assim, semanas antes da declaração de pandemia, estava tendo um arenavírus no Brasil. Tá? Existem hipóteses sobre como esse vírus ele é transmitido, sobre como ele causa a doença. Por que esse estudo da USP é tão importante? É porque ele dá um passo em um vírus desconhecido. Tá? Então o que eu quero passar para vocês aqui é que com o vírus sabiá, nós estamos dando os primeiros passos para entender um novo vírus que daqui 100 anos pode ser um problema, ou não, entendeu? Isso que é legal, porque a gente está vendo pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes aqui, a ciência sendo escrita, a história sendo escrita. Então o que esses pesquisadores estão fazendo é fazer a mesma coisa, a mesma descrição do vírus, a mesma descrição da patologia da doença, as manifestações clínicas, tudo isso está sendo praticamente igual aos pesquisadores lá de 1958, que detectaram o primeiro vírus da varíola de macaco, tá? Os pesquisadores que descreveram o vírus da dengue lá atrás. Então, para quem gosta dessa área de virologia, existe muito campo de estudo, principalmente em vírus silvestres, porque a gente não faz ideia do que a floresta esconde, tá? Tem muito vírus animal. Se a gente continuar avançando em direção à floresta, a gente vai ter contato com esses vírus. Então, teve o fio da Luísa Seg, né? Um estudo da USP diagnosticou em 2019 2 novos casos de infecção pelo vírus sabiá e aprofundou a investigação sobre o agente da febre hemorrágica brasileira. Os 2 diagnósticos foram realizados em meio a um surto de febre amarela na região sudeste do país. E olha que legal, galera. Como a gente não conhece o vírus, a importância da gente fazer essa pesquisa é muito alta. Por quê? Todo mundo estava achando que era febre amarela, porque a febre amarela grave, ela costuma dar alguns sintomas parecidos, tá? Não é a mesma coisa, obviamente, mas ela pode gerar sintomas que se confundem ali. Como estava tendo surto em 2019 de febre amarela, todo mundo achou que esses pacientes tinham tido febre amarela, mas aí eles tiveram um negativo, teste negativo para febre amarela. Então os pesquisadores resolveram fazer, ali, olha, explica, abre aspas, né? Nos casos em que não conseguimos fechar o diagnóstico, fomos atrás de outros vírus. Esse fomos atrás de outros vírus é usando uma tecnologia de sequenciamento de nova geração, o sequenciamento genético. Então, eles pegam o paciente, tá? Pegam amostras dele e sequenciam ali, chama sequenciamento metagenômico. Sequencia tudo que está dentro daquela amostra. Você pode encontrar vírus, bactéria, fungo, você encontra de tudo. Você tem é como se fosse um único teste que você consegue detectar ali rapidamente mais de 1000 vírus diferentes, vírus, bactérias, patógenos, que podem estar dentro daquela amostra. Então é muito interessante, principalmente para estudos retrospectivos em que não conseguiu fechar diagnóstico. Então, nesses estudos que eles fizeram, eles perceberam que nas amostras desses 2 pacientes tinha um vírus que já tinha sido avaliado antes, mas era um vírus novo, um vírus que ninguém esperava que estava ali. Há 20 anos que ele tinha sido detectado pela primeira vez. E era o vírus sabiá. Isso é muito interessante, tá? Ela diz que avanços na anatomia patológica, especialmente na microscopia eletrônica, permitiram um estudo aprofundado do Brazilian Mamarenavírus, que é o nome científico desse vírus, tá? Então, pessoal, deixa eu responder umas perguntas do vírus sabiá aqui. Esse vírus sabiá pode causar... Não é do sabiá, é vírus sabiá, tá? Pode causar uma epidemia, passar de pessoa para pessoa através de gotículas? Não, não sabemos e provavelmente não, porque é um vírus silvestre que fez pouquíssimos saltos para o ser humano. Ele não está adaptado, ele caiu no ser humano sem querer, tá? Então ele só é um problema para quem está em região silvestre, quem está entrando na selva, quem está realmente tendo contato com animais. Nós nem sabemos exatamente quem é o hospedeiro dele na natureza e como ele é transmitido. A gente supõe que seja por urina de rato, porque todos os outros, todos não, mas vou dizer o Lassa, o machuco, todos eles têm uma característica de ser transmitido ali pelos ratos, tá? Principalmente ratos silvestres, não rato de cidade. E aí, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui só para me lembrar de falar para vocês que isso é muito interessante, né? De você fazer essa pesquisa metagenômica, você nem sabe o que vai ser encontrado. Então é muito legal que a ciência esteja avançando a esse ponto de você jogar ali, fazer uma técnica hoje, que não existia em 1958, fazer uma técnica
para você detectar ali o que está acontecendo. Qual é o patógeno que está presente naquela amostra. Tá? Se ele já for conhecido, né? Se ele nunca tiver sido sequenciado, você não vai saber que aquela sequência ali faz parte de um vírus. Pelo menos não ter uma ideia de qual espécie é. Você vai saber, às vezes, que pode parecer uma sequência de um vírus, por exemplo, de DNA, um vírus da família X. Você tem uma ideia, mas se o vírus nunca tiver sido enviado para um banco de dados genético, você não vai saber qual é. Mas no caso do sabiá, a gente tinha essa ideia. E aqui os pesquisadores avaliaram. Essas fotinhas aí, pessoal, são originais do artigo, ok? E elas estão mostrando um dano severo no fígado. A primeira foto aqui mostra um fígado com icterícia, tá? Você tem evidências de apoptose. E o que os pesquisadores fizeram, apoptose é morte celular, tá? Como é que o vírus está matando células do fígado, é por isso que ele mata mesmo. O que os pesquisadores fizeram foi um salto muito grande no entendimento desse vírus. Né? Eles compararam as amostras aqui com as amostras do vírus de febre amarela, então mostrando que o vírus sabiá ele é muito mais agressivo para o fígado do que o vírus da febre amarela, ele é diferente, tá? Causa manifestações diferentes. Então é muito interessante aí que eles tenham avançado nisso, mostrando como que realmente nós estamos dando os primeiros passos nessa doença. Aí a Luísa continua, né, que o nome é referência ao bairro Sabiá. Alguns desses vírus possuem um ciclo viral mais bem conhecido, já o nosso vírus sabiá possui pouquíssimos dados. Ainda não sabemos qual é o seu reservatório na natureza, a forma de transmissão e se existiria transmissão, infecção através do contato interhumano. Tá? Os 2 casos de 2019 foram descritos em artigo no periódico Travel Medicine and Infectious Disease. Na verdade, o segundo caso foi notificado em 2020. Tá? Não sei porque ela escreveu os 2 casos de 2019. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que o caso tenha sido detectado em 2019 e só notificado em 2020. Então não fiz essa checagem. Tá? Mas se quiserem seguir a Luísa aí, tá? @LuizaCaires3 lá no Twitter, muito interessante o perfil. Então a transmissão ainda é uma incógnita, pode ser por ratinhos, pode ser por urina, pode ser diretamente por, sei lá, o rato passou no lugar, você tocou depois. E aí vem uma pergunta muito interessante que veio lá do Twitter: qual a razão de tantos vírus novos e antigos surgindo e ressurgindo nesses últimos 2 anos? Então eu queria fazer um convite para vocês para assistirem todos os vídeos da nossa série de vírus. É por isso que eu estou fazendo essa série, tá? Pegando esse gancho, porque eu acho, e tenho assim, não acho só, a gente tem evidências de que essas pandemias, esses saltos zoonóticos, esses vírus novos e vírus antigos surgindo, eles vão aumentar ao longo do tempo. Então o espaço entre uma pandemia e outra vai diminuir, porque a nossa interação com a natureza, nossa interação entre pessoas em viagens internacionais está aumentando. Então, no primeiro vídeo, que é muito importante, eu explico para vocês o que vocês têm que saber sobre um vírus que pode ter potencial pandêmico, tá? O que é potencial pandêmico? Se vocês tivessem assistido esse vídeo, nem precisaria de vocês verem mais coisas sobre o sabiá para vocês entenderem que ele não pode causar uma pandemia hoje, tá? Então vocês vão entender tudo nesse vídeo aqui. Depois eu fiz um vídeo sobre o vírus da raiva. Já saiu semana passada o vírus da dengue. E aí, agora vai sair o vírus da varíola de macaco. A gente vai falar sobre ele, tá? Então, o próximo depois vai ser o vírus Hendra, se eu não me engano. Tá quase terminando o roteiro, que é um vírus que causou um surto lá na Austrália. Assustou muito o mundo. Tá? Nós vamos continuar essa série até ter vírus. Vai ter vírus aí. E eu não quero que a série gere alerta. Eu não quero que ela gere alarde. Eu quero que ela seja uma série bem informativa e de conhecimento.